11 horas e 25 minutos, hoje é sexta-feira, dia de talentos da Band. Você sabe, o casting aqui, o grupo de profissionais do Grupo Bandeirantes de Comunicação é incrível. Sem falar nos profissionais que estão nos bastidores também, ajudando as rádios a entrarem no ar, as TVs a entrarem no ar. E hoje a gente traz para conversar, para conhecer um pouco mais da carreira, da vida pessoal, a Cíntia Martins, que é, além de jornalista aqui do Grupo Bandeirantes, apresentadora da Band TV. Oi, Cíntia, obrigado por ter vindo. Bom dia. Oi, Sabino Lupato. Bom dia para vocês, bom dia a todos. Que prazer estar aqui na RB. Eu acho que é a primeira vez, gente, que eu apareço aqui, que eu falo com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha que honra que vocês estão me dando. Que legal, que legal. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Venha mais vezes. Ô, Cíntia, conta uma coisa pra gente. É sempre a pergunta que a gente começa aqui o nosso bate-papo com todo mundo. Como é que foi tua carreira? Como é que começou tua carreira e como é que ela progrediu? Pois é, rapaz. Passa um filme na cabeça, né, quando a gente fala de carreira, assim, mas dá pra dizer que já tem 20 anos que eu tô nessa brincadeira de jornalismo. Já há 20 anos, né? Quase a idade da sua filha, você tava falando aqui que tem 18 anos. É uma profissão que eu escolhi, assim, pensando no poder que ela tem, né, de transformação. Acho que não só de transformação da sociedade, como o nosso também, né? Vocês que compartilham essa profissão comigo no dia a dia, a gente ter contato com tantas histórias, né? E estar ali à frente quando a notícia chega primeiro pra gente, de conseguir traduzir ela para as pessoas, ter essa missão de estar na casa das pessoas diariamente, né? Seja no rádio, seja na televisão, seja no jornal. Enfim, é uma trajetória que já tem bastante tempo e eu sou muito feliz de ser jornalista, primeiro que nada. Eu comecei fazendo estágio já dentro da própria faculdade, né? Eu estudei no Rio de Janeiro e aí dali eu comecei a fazer estágio numa rádio e aí rádio e televisão sempre foram os ambientes que eu acabei trabalhando, né? Passei por TVs menores, por rádios menores. A primeira TV maior, né, que eu trabalhei foi no Sport TV, TV Globo. Fiquei na reportagem, cobrindo aqui Copa do Mundo, Olimpíadas, grandes eventos, né, dentro de casa. Para vocês que são amantes do esporte, vocês sabem o quanto que é gostoso, né, ter passado por essa experiência de fazer essas grandes coberturas. E tô aqui na Band há quase 7 anos, dá para dizer quase 7 já, né? Fiz 6 no meio desse ano, já estamos chegando no final de mais um ano e tô aqui. Comecei cobrindo o Carnaval pelo Rio de Janeiro, vim parar no Band News TV, fazendo a apresentação, e na TV aberta a partir de 2019 com o extinto Band Notícias, e estamos aí fazendo um pouquinho de tudo hoje. Que legal, Cíntia. E todo mundo sempre conta essa história, né? Da ligação que tem com a comunicação e como isso às vezes acende muito cedo dentro de nós. E aí, como que você primeiro falou que a primeira TV grande foi a Sport TV, primeiro pro esporte, qual que era a ideia inicial de como você usaria a comunicação? Porque muda pra caramba, geralmente, Muda completamente. Eu, inicialmente, né, eu queria trabalhar com política, eu queria ser jornalista de política, porque, enfim, né, tá nos bastidores, né, tá pensando na questão do poder, do quanto que isso é importante para a transformação social, né, e eu queria inicialmente trabalhar com isso. Eu lia muito sobre política, meu pai era um cara muito politizado, era um assunto forte dentro de casa nessas conversas com ele, tinha muitos livros em casa, e naquela época da faculdade que a gente tem contato com esse universo da ditadura, né, essa parte política forte da nossa história, eu queria muito trabalhar com isso. Eu achava incrível trabalhar em jornal, ter o seu nome escrito na reportagem, que hoje os jornais não são mais tão comuns, né, nas casas como antigamente, mas eu queria trabalhar com política, com jornal, e tive também uma parte de pensar em fotografia. Eu me apaixonei pelas aulas de fotografia na faculdade e eu descobri que hoje as aulas não são mais práticas, em algumas faculdades pelo menos, né, as que me contaram, não tem mais esse contato com a fotografia analógica, né, de revelar a fotografia dentro dos laboratórios. Eu fiquei apaixonada por isso, eu queria ser fotógrafa e pensei em guerra. Olha que loucura, né? E fui parar em outros caminhos, assim, mas eu queria fazer reportagem. Correspondente de guerra. Exatamente, era uma coisa que me chamava muito a atenção, assim, acabei não sendo, mas sou feliz com a trajetória que acabei construindo. E no Rio, como é que foi tua vida no Rio? Você morava onde? Como é que era teu dia a dia no Rio, ainda criança e jovem? Eu fui criada no subúrbio do Rio de Janeiro, que para o pessoal de São Paulo é mais comum chamar de periferia, né? Numa área periférica do Rio de Janeiro, no bairro de Oswaldo Cruz. Minha família ainda mora lá, né? Fui muito feliz, tive uma infância maravilhosa, brincando na rua, correndo para todos os cantos, me machucando no joelho, brincando de piquete. Foi uma infância muito gostosa, assim. Os meus amigos ainda estão lá, visito ainda a região quando posso, tenho muito boas memórias, né, do Rio de Janeiro.
Nascida no bairro de Botafogo, que é a zona sul do Rio, só porque o médico estava lá, mas a minha família sempre morou no subúrbio. E é uma região que eu sou muito apaixonada, assim. Volto sempre para lá, sempre que dá. Eu amo o Rio de Janeiro, mas São Paulo me abraçou com tudo e tô aqui, né? Não só na minha infância, né? Como também morei em alguns outros bairros depois que eu saí de casa. Morei no Meier, morei na Ilha da Gigoia, que é uma ilha, literalmente. Você precisa pegar um barco para entrar nela, é um lugar mágico, assim. Morei 2 anos antes de vir para São Paulo. Mas esses foram os meus caminhos, assim, né? Dentro do Rio de Janeiro. É uma apaixonada pelo Rio de Janeiro. Eu sou, então. eu gosto, gente. O olhinho até brilha quando fala, né? A gente sente saudade de casa, né? Porque, enfim, São Paulo me abraçou, sou apaixonada por essa cidade também. Mas é a cidade que a gente nasce, onde está toda a nossa família, então essa conexão fica forte, né? Acho que São Paulo traz essa pluralidade de pessoas, de pensamentos. É uma cidade fascinante por isso, né? Porque você encontra muita gente de todos os lugares do Brasil, gente que, como é o caso do meu filho, né? O pai é mineiro, eu sou carioca, você encontra esses paulistanos, né? Que são fruto de pessoas que não são daqui. Isso é bem a cara de São Paulo. Olha, e a Cíntia, ela foi reconhecida nessa semana entre os 50 mais admirados jornalistas negros e negras do Brasil. Sim. Que legal isso, né, Cíntia? Nossa, muito legal, sabe, Sabino? Porque, como eu falava, né? Eu sou uma menina preta do subúrbio do Rio de Janeiro. A gente sabe que até pouco tempo atrás nós pretos não podíamos entrar em elevadores, em hotéis, em alguns lugares. A gente era mal visto, embora isso ainda aconteça, né? O racismo esteja muito presente, ele era muito mais escrachado, né? De a gente ter proibição de entrar em alguns lugares. Não tínhamos muitos de nós na nossa profissão. A gente sabe que ainda, né, nas redações, em alguns momentos, em algumas redações, nós somos únicos ou poucos, como não compatível com a quantidade da população. Somos quase 60%, né? 56% de negros no Brasil. Então, muita gente até fala, por que tem um prêmio só para negro? Se tivesse só para branco, seria racismo? Na verdade, sempre existiram espaços, né, e prêmios para pessoas brancas no geral. Sempre foram as que tiveram ali mais favorecidas. E ter um prêmio especialmente para a gente mostra que a gente precisa olhar para a gente, olhar para aquele teatro, né, cheio de jornalistas pretos, né, pessoas pretas comandando, nos ver ali sendo brilhantes, né? Sendo mentes brilhantes na televisão, nos jornais, nas rádios, nos textos que essas pessoas escrevem, nos livros, né? É provar que a gente pode, né? Que a gente também é cabeça pensante, porque existia um projeto no Brasil de dizer que a nossa mentalidade era muito pior, né? Isso não tem muito tempo, é coisa de 100 anos, menos até, de que diziam que as pessoas negras tinham um QI menor, de que a gente não podia ser tão pensante. Então, ser premiada, né? Ser nessa votação popular, escolhida entre as pessoas, né? Os jornalistas negros mais admirados, os 50 mais admirados do Brasil, é uma vitória muito grande para o povo preto que sofreu e ainda sofre muito no Brasil. Porque esse prêmio não foi só meu, né? Ele é coletivo, ele é de todas as pessoas que estavam naquele teatro sendo premiadas. E para minha família também, a minha avó era uma mulher analfabeta, né? Então, ter uma neta hoje que trabalha com as palavras, né, é uma vitória muito grande para mim, para minha família e para todo mundo. Você sente ainda esse problema de raiz do Brasil ainda? Sinto fortemente, fortemente, né? Quando você passeia por um shopping numa área nobre e as únicas pessoas pretas são seguranças, por mais que eu não seja atacada diretamente, né, a gente pensa muitas vezes que o racismo é tipo assim, não chega perto de mim, você que é preta. É simplesmente também não se ver nesses espaços, né, não se ver nos espaços de nobreza, num restaurante onde as únicas pessoas pretas que estão são pessoas que estão servindo. Então fica a reflexão, né, para muitas vezes quem questiona, o racismo não existe. Se você não está na pele, é importante prestar atenção em pessoas que vivem isso diariamente, por que a gente está falando sobre isso, né? Não diminuir uma dor que acontece diariamente. Mas eu acho que o mais legal, assim, de estar aqui falando sobre isso hoje, claro que tem uma trajetória dolorosa, né? Em ser negro no Brasil, de vir de um processo de escravidão, vir de um processo com menos acesso à educação, a direitos básicos, mas hoje poder estar aqui contando histórias de vitória também, né? Porque as gerações anteriores sofreram para que eu pudesse ter uma trajetória um pouco mais positiva. Por exemplo, a minha mãe morou em favela, num barraco de madeira, com ratos passando. Eu já não tive essa realidade. E o meu filho também não vai ter. Então, estar aqui para que a gente, no futuro, possa trazer outras gerações que contem histórias vitoriosas, sem esquecer de onde vem, mas podendo hoje ter uma visão melhor de presente e de futuro, né? Ainda falta muito, mas Muito. você disse que já está nessa caminhada do jornalismo há mais de 20 anos, praticamente 20 anos. Sente que a diversidade foi ganhando mais espaço?
Sim, eu sinto que foi ganhando mais espaço. Eu lembro da minha sala, no primeiro ano da faculdade, primeiros dias, né? A gente sempre começa com muitos alunos, né? E vai afunilando, algumas pessoas vão abandonando a faculdade. Eu lembro que eram 64 alunos, assim. E era uma faculdade até mais acessível, né? Porque a gente sabe que em faculdades maiores, mais caras, até públicas mais importantes, esse acesso a pessoas mais pobres é um pouco mais difícil. Era mais difícil na minha época, quando eu comecei. A política de cotas aumentou essa entrada de estudantes nas universidades, né? De uma forma de reparação mesmo, para que essas pessoas consigam acessar esse espaço. Mas eu me lembro que éramos 4 alunos entre 64 na sala de aula. E eu fui fazer uma conversa com estudantes uma vez numa sala estava repleta de alunos negros, né? Então você vê que há uma vitória realmente para que essas pessoas pudessem ter acessado esse espaço, não só negras como indígenas, quilombolas, terem esse espaço, né, de que as cotas ajudaram, e não só as cotas, o ensino também tem melhorado para que as pessoas possam hoje em dia, né, conseguir chegar à faculdade muito mais preparados do que gerações anteriores. E você tem um projeto aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação sobre esse assunto, que é o Pretoteca. É isso, é o nosso podcast, que hoje eu chamo somente de programa, porque ele está nas ondas do rádio, da Rádio Band News FM, também no canal do YouTube da Rádio Band News FM, além das plataformas de streaming, né? Dá para ouvir a gente no Spotify, no Deezer, onde você preferir. Chama Pretoteca. É um programa que a gente aqui do grupo tem muito carinho, né? Ele foi criado pelo nosso Luiz Teixeira, vocês devem conhecer bem. Ele que criou esse programa na Rádio Band News FM. Com a saída dele do grupo, eu assumi. Tem mais de 3 anos, né, que eu estou à frente do programa, agora ao lado da Larissa Alves. A gente, né, traz personalidades, no geral, negras para falar sobre tudo, né, sobre as vitórias, principalmente, que a gente quer contar aqui, sem esquecer de onde a gente vem, exaltando a nossa cultura. A gente teve a sorte de conversar com a dona Léa Garcia, por exemplo, uma grande atriz que nos deixou. Ela, com 90 anos, extremamente lúcida, ainda querendo criar. Um pouco depois, ela acabou sendo a última entrevista que ela deu, né, para a imprensa, foi com a gente. Esse ano, quando eu volto da licença maternidade, a gente gravou já com a Rafaela Silva, a nossa judoca. Então, é um programa que a gente tem muito carinho de conseguir trazer as personalidades para falar de coisas boas, das suas vitórias também, sem deixar de pensar, né? Porque acho que quando eu escolho jornalismo é para ter essa missão de trazer pensamento, de trazer uma questão crítica, né? De trazer mudança na sociedade mesmo através da nossa forma de comunicar. Olha, quem tem 20 anos de carreira tem muita história para contar, né? Eu queria que você contasse uma história para gente, um perrengue, alguma coisa que tenha te emocionado, uma dificuldade que você passou na carreira, uma coisa engraçada que você passou na carreira. Conta pra gente aqui. Nossa, eu sou péssima de listas, gente. Sempre que me perguntam essas coisas, eu fico me pensando assim, né? O que eu poderia falar. Mas perrengue tem um monte, né? Quando você é repórter, então, principalmente, que você não tem hora para entrar, você não tem hora para sair, cada dia é um horário, né? Ah, vamos cobrir o desembarque do Flamengo 3 da manhã no aeroporto do Galeão. Aí você nem dorme, porque o Flamengo acabou de jogar, você tem que ver o jogo para saber o que tá acontecendo. Aí você vai direto. Mas na época da Olimpíada, tinha uns perrengues bem legais, assim, né? Legal. Do ponto de vista nosso da reportagem, a gente chama de legal. A gente tinha que ficar de prontidão na porta do hotel do Usain Bolt, né? O corredor jamaicano, enfim, provavelmente o maior, né, da sua geração. E a gente ficava ali esperando ele aparecer. A Jamaica ia sair para fazer treinos de vez em quando. Eu lembro da gente estar ali, né? Outros repórteres também sentados na porta do hotel, no meio-fio, diariamente. Eu sei que são perrengues, assim, mas as memórias são muito boas, né? Quem é repórter, quem gosta de ir pra rua. E a gente conseguiu o Bolt aparecendo uma vez no vidro do hotel. E aí eu coloquei para ele uma plaquinha, tipo, fala com a gente, fala alguma coisa. Ele fez na época era o Snapchat, né? Que é como se fosse os stories no Instagram hoje. Aí ele fez um vídeo, postou a gente, aí a nossa reportagem foi parar lá no Snapchat dele, né? Então tem essas memórias assim de perrengue da rua, né? O pessoal do entorno, esse hotel que eles estavam era próximo ao aeroporto do Galeão. Então não tem nada ali em volta, né? Além do hotel, só passagem, mas tem umas comunidades um pouco mais para longe, umas casas um pouco mais para longe, e os moradores se aproveitam, né, desse momento para fazer girar a economia. Aí uns caras descobriram que os repórteres estavam lá, começaram a passar vendendo quentinha. Então tem foto nossa comendo quentinha, esperando, né, para entrar ao vivo, esperando a seleção da Jamaica aparecer. Então são muitas histórias, assim. A Copa do Mundo eu cobri direto de Salvador. Então a gente
Era uma Copa que a ideia da direção do canal era mostrar o Brasil, né? Então a gente falava de futebol, obviamente, porque precisava mostrar os jogos que aconteciam na Arena Fonte Nova, mas mostrar o dia a dia das ruas, né? Mostrar o brasileiro como ele era. Então acho que tem memórias muito boas, assim, que a gente podia ficar o dia inteiro aqui falando. Uma saudade legal. Quando você fala de memória, vem muito essa parte aí ligada ao jornalismo esportivo. Como Sim. que apareceu na tua vida? Porque você disse que queria política, guerra, fotografia e de repente televisão e esporte. É uma loucura, né? Como o jornalismo vai levando a gente para lugares assim que nos obriga a ter versatilidade, né? De mudar a chave de uma hora para outra. Eu nunca tinha pensado em trabalhar com esporte, era uma coisa que eu gostava, mas eu nunca me imaginei nesse lugar, até porque eu venho de uma geração que é um pouco mais machista, né? Que quem busca esporte são os homens, né? Eu lembro da faculdade, a professora perguntando quem quer fazer o quê? Tinha os que sonhavam alto, eu quero ocupar o lugar da Fátima Bernardes, era engraçado isso. Sempre assim. tem, né? Sempre tem alguém. E aí os meninos, majoritariamente, queriam trabalhar com esporte, eu me lembro bem dessa questão. E aí tinha acabado de sair da TV que eu trabalhei anteriormente, que era a HIT, né, uma TV evangélica, e estava naquela busca por trabalho, tinha atualizado o meu currículo nos bancos de talentos, no geral, virtualmente, e aí eu estava bem a cena do desempregado, dormindo no sofá, quando a minha mãe me cutuca, assim, estão te ligando do Sport TV, eu falei, mas não conheço ninguém no Sport TV, acordei meio no currículo, mandem currículo para o Banco de Talentos do Grupo Bandeirantes, que você pode ser contratado dessa forma se você quiser trabalhar com jornalismo. E foi assim, ela me chamou, fui lá, fiz uma entrevista, tenho período de experiência e tudo mais, né? E passei, fiquei quase 5 anos e foi assim. E aí exigiu de mim, né, essa versatilidade, assim, muito doida de mudar a chave, né? Eu queria trabalhar com política. Música também foi uma coisa que passou pela minha cabeça. Eu sou muito apaixonada por música. Sabe VJ da MTV, que era da minha geração? Eu tinha certeza que eu ia trabalhar com isso em algum momento, mas aí acabei indo pro lado do esporte e fui muito feliz, foi muito bom, porque é o que a gente falou aqui, né? Pra gente que cobre jornalismo, fazer 2 grandes eventos dentro de casa, acho que é a última geração que provavelmente vai acompanhar isso, né? Vai demorar muito pra gente ter uma Copa e uma Olimpíada única, aqui. Né, até agora, de ter uma sequência dessa. Exatamente. Né? Como é que é a política na tua vida hoje? O trabalho com Sim. a cobertura política, Sim. você diz? Sim. Eu fiquei muito tempo na Band News, né? Na Band News TV, a gente faz uma cobertura aqui na Band especialmente mais forte de economia e de política, né? Acho que nos últimos anos a gente vive um desafio muito grande de ser jornalista no Brasil, especialmente jornalista da área política, né? Há ataques à democracia, à informação muito fortemente, e hoje a cobertura política nos obriga a mostrar para as pessoas a importância do processo democrático, né? Nós fomos censurados em uma época em que nós não vivemos, né, a prática ali de exercer a nossa profissão. E é um desafio diário mostrar o quanto a gente é necessário, né? O quanto nós jornalistas somos necessários. A pandemia mostrou muito isso. As pessoas vieram até nós para buscar informações, né, fidedignas e reais do cenário da pandemia no dia a dia, no Brasil, no mundo. Então, a cobertura política é algo que eu sou muito apaixonada. Eu acho até... Nós nos vemos, né, voltando a essa questão da diversidade, pessoas pretas são poucas ainda na cobertura política, né, em Brasília, em vários lugares. Então, é muito importante a gente se ver nesses lugares do poder, né? Então, eu faço questão de estar sempre muito bem informada, em contato com os nossos repórteres em Brasília, com as nossas fontes em Brasília, para saber o que está acontecendo, especialmente, né, nesses últimos dias, com esse ataque no STF. Então, foi aquela loucura de não descansar, de, meu Deus, o que está acontecendo, o que a gente pode trazer agora? Temos uma imagem nova. Então tá sempre ali nesse lugar que é o responsável por mudar o rumo do Brasil mesmo, né? Quando a gente pensa nacionalmente falando. Não descansar. Exatamente. Você comentava com a gente antes de começar a entrevista aqui que tá com um bebezinho de 9 meses em casa. Como que tá sendo essa experiência? Gente, eu tô descansando aqui, né? Quem tem filho muitas vezes brinca. Nossa, eu vou pro trabalho descansar, porque em casa a gente não descansa, né? Mas o Sabino tem filha, né? De quase 20 anos. É uma missão apaixonante. Eu acho que se eu nada melhor. Não se eu soubesse que era tão bom, tinha sido mãe antes. Eu acho o máximo, tô achando o máximo. E até minha tia me perguntou uma vez: você lembra que você falou que você não queria ser mãe? Como é que tá sendo isso agora? Porque hoje a gente tem a possibilidade de ser o que a gente quiser, né? Não querer ser mãe, tá tudo bem para as mulheres. Não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Depois eu fui amadurecendo essa ideia. Quem sabe um dia. E acabou acontecendo sem planejar. E foi maravilhoso. A minha gestação foi muito tranquila.
paravam de chorar muito e dormiam. Não, meu bebê ainda não dorme uma noite inteira. Eu tô acordando umas 4h40, mais ou menos, então são muitos despertares. Mas assim, o que acho que nos consola, todos pais e mães, é que passa, e passa muito rápido. Ele tá perto de completar 1 ano já, né? Em 3 meses ele completa 1 ano. Mas é uma missão maravilhosa, eu amo meu benzinho, ele chama Ben. Meu menino. Agora, 4h40 você acorda, porque tá no período apresentando o Bora Brasil na tela da Band, que vai das 8 às 11. Isso. Como que faz? Porque a rotina do jornalista é completamente maluca. Exatamente. Um bebê tem que mexer em tudo. Não, tem que mexer em tudo, né? Eu falei outro dia que eu tô com saudade de fazer nada. É importante a gente fazer nada, né? Pra limpar a mente, pra relaxar. Mas é uma loucura. E eu brinco, gente, que a humanidade só não tá extinta porque são as mulheres que são mães e que dão conta de tudo. Porque como a gente consegue, eu não sei, assim, porque é a maternidade, é a profissão, que é uma profissão que exige muito da gente, né, de estar ligado o tempo inteiro. Na quarta mesmo, eu estava começando a ir dormir quando um amigo, que nem é jornalista, me perguntou sobre esse assunto da bomba lá. Aí eu falei, peraí, calma, e fui atrás das informações, eu já consegui municiar os meus amigos, que nem são jornalistas de informação, já explicar para eles antes deles irem para a TV ou para algum lugar. Então, é uma loucura. Tem dia que parece que a gente vai dar uma enlouquecida, assim, mas vai passar. Passa muito rápido, né? Essa idade inicial dos bebês, né? E virão outras fases, vem o caminhar, vem a escolinha. E passa muito rápido também, sempre o tempo aqui do nosso papo nos Talentos da Band. Queria agradecer a participação da Cíntia Martins, Obrigada, jornalista, gente. apresentadora da Band TV, aqui com a gente hoje, contando um pouco da carreira dela e da vida pessoal. Cíntia, prazer te receber. Mais uma vez, parabéns pelo prêmio. Obrigada. Obrigado, viu? Muito obrigada, Sabina. Obrigada, Lupato. Aliás, você malha com o meu personal, não é? A gente compartilha personal trainer, sabia disso, Sabina? Pois é, você falou que ia pra academia, eu lembrei disso. Ontem eu tava lá na esteira, Pois na é. academia, quando eu lembrei que tinha jogo da seleção brasileira. E hoje? Hoje Tá conseguindo malhar? Então, tem essa dificuldade, né? Tem dia que eu não vou, é o Fernando, nosso personal, ele fica assim, poxa, Cíntia, hoje de novo, você falou que vinha. Eu malhei até ele nascer, né? Eu ia com uma regularidade imensa, e não só academia, fazendo yoga, bicicleta, mas tem dia que é difícil. Ontem ele despertou antes das 3 da manhã. E aí eu cheguei pro Fernando, nosso personal, e falei, não sei o que eu tô fazendo aqui. Não queria ter vindo, mas eu vim. Então, ontem foi um dia de vitória pessoal pra mim mesma. E eu falei pra ele ontem que você estaria aqui com a gente hoje. Ele falou que ia escutar, então um abraço. Um beijo, Giorgetto, Fernando. valeu. Obrigado, Cíntia. Beijo pra Valeu, vocês. obrigado. Até a